Boa noite, pessoal. Meu nome é Júnior Martinez. Quero agradecer a todos aí que se inscreveu aí para o nosso evento, né? Espero que vocês gostem do conteúdo que a gente montou para vocês, dessas aulas aí. E eu vou contar rapidamente um pouco da minha história, como começou a Carbono Pro. Há 20 anos atrás, logo quando eu comecei pedal, 20 anos atrás, em 93, 94, eu fiz meu primeiro reparo de carbono. Na época, as bicicletas não trocavam nem gancheira, quebrava o quadro, podia jogar fora. Aí eu quebrei meu quadro numa competição, aí fui arrumar material com uma pessoa, resina com outra, um cara que mexia com aeromodelo, essas coisas, e consegui, fiz o reparo. Tanto é que a bicicleta está rodando até hoje. Inclusive eu até postei lá esses dias no meu Instagram lá, essa bicicleta lá, fui na casa do meu primo, encontrei ela lá e fiz um vídeo, quem quiser dar uma olhada lá depois. E aí depois do tempo, nem imaginava mexer com isso, com carbono, né, naquela época lá atrás. A vida me levou para outro caminho, fui morar no Japão, trabalhei lá, voltei, trabalhei aqui com carro. Aí há 6, 7 anos atrás, já estava pedalando novamente aqui, né? Tava num grupinho lá, a gente faz um pelotão lá, e tava rodando num percurso ali que a gente treina à noite. E um amigo meu bateu atrás de um carro com uma Trek, o quadro partiu no meio, a parte da frente saiu, top tube, down tube, separou, sit stay, rebentou, movimento central, acabou com tudo. Eu tava lá na hora, chamamos uma ambulância, levou eles, sofreu só arranhões, graças a Deus, e a bicicleta ficou lá, tudo espatifada. Eu olhando aquilo, falei, nossa, esse quadro aí já era, né, porque quebrou um monte de pedaço. Aí o tempo passou, 1 semana, 2 semanas, um amigo meu sabia que eu mexia, que eu desenrolava as coisas na parte de mecânica, parte de pintura, as coisas. Aí falou, ô Júnior, você não arruma esse quadro? Se eu comprar ele, você não consegue arrumar? Falei, putz, eu arrumei um quadro desse, mas faz 20 anos, mas era uma coisa pequena, né? Esse aí, não sei, pega lá. Aí ele acabou comprando o quadro e apareceu com esse quadro todo arrebentado, espatifado. Aí fiquei analisando, pensando, né? Fiquei 1 semana pensando, onde arrumava os materiais de novo para tentar arrumar aquilo ali para ele. Eu pensei, né, comigo, se eu arrumar esse quadro, eu arrumo qualquer um. Foi logo desse quadro que eu já inventei as guias, aquele processo de guia que é para emendar, se não fosse assim não teria dado certo. Aí arrumei esse quadro para ele, ele ficou uns 2 anos com esse quadro, andando, ele pedala, competia, tudo, anda forte, anda até hoje, e acabou vendendo para um cara mais pesado que ele e tá rodando até hoje. Então foi uma coisa que eu arrumei esse quadro, ninguém acreditou que ia ficar bom, né? Aí foi aparecendo só trabalho aqui da cidade, aí começou de fora, comecei a divulgar, aí só o serviço só vem aumentando. Graças a Deus a gente não está dando conta de tanto trabalho que a gente tá, né? Então é um pouco da minha história, é isso daí, como começou a Carbono Pro, pessoal. Boa noite, pessoal, meu nome é Marisa Rosante. É comigo que vocês falam quando mandam mensagem lá no WhatsApp, né? Sei que tem algumas pessoas aí que já fizeram um orçamento com a gente, né? Que já conhecem a gente aí do Instagram, tá? Então, muito prazer, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar para vocês, né, nessa primeira aula, sobre o mercado, né? De reparos de bike de carbono, sobre a profissão, né? Acredito que foi por isso que vocês vieram para essa aula, para esse evento, né? Saber mais da profissão, saber mais desse mercado, né? Então, uma das coisas que eu acho que todo mundo observou nesses 2 últimos anos aí, né, de pandemia, foi o aumento
do número de bicicletas, né? Todo mundo viu aí que estourou, né? As marcas venderam muito, as lojas venderam muito, né? E tudo, né, que está relacionado ao mercado de ciclismo também cresceu, né? O mercado de reparos, a necessidade por reparos também cresceu, né? Cresceu o número de bicicletas, né? As pessoas andando mais, acontecendo mais acidentes. Lógico que o aumento pela procura de reparos, né, nas bikes de carbono também aumentou. Então, o que a gente observou, né, ao longo do tempo aí, né? Como o Júnior contou para vocês, né? Ele começou lá atrás, 7 anos atrás, né, fazendo algumas coisas e foi crescendo, e aí a gente viu que existia necessidade por esse serviço, né? Existia demanda para esse tipo de serviço, né? E poucos profissionais que faziam isso aí no mercado. E depois de um tempo, eu não trabalhava aqui na Carbono Pro, né? Depois de um tempo, como foi crescendo, aumentando a demanda aqui, eu vim trabalhar com ele, né? E hoje estou aqui, organizo tudo junto com ele, atendo os clientes, né? Então, o que a gente observou nesse tempo? Que aumenta, é gradativo o aumento, né? A necessidade pelo reparo, porque hoje o ciclista, né, não é igual antigamente, né, que só quem tinha bike de carbono era só o ciclista profissional. Não, hoje o ciclista amador, né, qualquer pessoa que pedala um pouquinho mais, até só para pedalar no final de semana, ela quer pedalar com uma bike de carbono, né, não quer uma de alumínio, não quer bike pesada, né, não quer fazer força sem necessidade. Então procura uma bike de carbono. Todo mundo hoje em dia quer, né? É o sonho de todo mundo é ter um quadro de carbono. Exatamente, é o sonho de todo mundo ter um quadro de carbono. E quem tem quadro de carbono é um risco quebrar, né? Não tem jeito. A gente sabe que quando a pessoa compra, né, a bike, ela tem ali a nota fiscal, existe uma garantia de marca, né? Porém, não é tudo que essa garantia cobre, né? Se a bicicleta cair no chão, né? Se você sofrer um acidente, se você está pedalando e bater uma pedra, isso a garantia não paga. Mau uso não, né? Pode. Exatamente, isso são coisas que são consideradas mau uso. Então a garantia não vai pagar. E aí o que a pessoa vai fazer com um quadro de 10 mil, 15 mil, 20 mil, até 30 mil reais que ela tem ali? Ela vai descartar? Vai comprar um novo? Dificilmente, né, gente? Então ela procura fazer um reparo, né? Ela procura um profissional para fazer um reparo ali de qualidade para ela. Então, com esse número de ciclistas aí aumentando, a gente percebeu o aumento também da procura, né? Tanto é que hoje a gente trabalha só com agendamento. A nossa agenda é para um mês e meio, sempre para frente, né? Eu até falo para os clientes, olha, se você quiser agendar, procura agendar aí dentro dos próximos dias, porque depois você vai perder a data, né? Porque depois é só de novo, né? Daqui mais vai dar 2 meses para frente. Então procura fazer o agendamento com antecedência, né? Outra coisa, né, que a gente costuma falar também, né, que é a mudança da mentalidade dos seguros de bicicleta. Hoje, né, tá tão grande, né, esse mercado e os valores das bicicletas estão tão altos, né, valores de carros, que até os seguros estão começando a mudar, né? Eles já estão pensando de outra forma, né? Porque antes a pessoa pagou o seguro, quebrou alguma coisa, o seguro ia lá e pagava a bicicleta pro cara inteiro, né? Só que hoje não, se fizer um trincadinho e o seguro entende que aquilo pode ser recuperado, pode ser reparado, ele pede para o cliente uma avaliação, ele pede um orçamento. Olha, isso aí tem conserto, verifica se tem conserto, traz um orçamento, porque eles estão começando a pagar conserto, né? Tá virando igual carro já. Né? Antigamente não, mas agora tá. Tanto é que a gente já fez vários serviços aqui e recebemos de seguradora, né? Que o cliente fez o orçamento, enviou para a seguradora aprovou e fez o trabalho com a gente, né? Então essa mentalidade também está mudando. Isso significa que
vai ter mais serviços de reparo em bike de carbono para ser feito. E na verdade, nem todo mundo sabe também que tem conserto quadro de carbono. Às vezes a pessoa quebra e não sabe, né? Que aquele quadro tem reparo, muitos aí. A gente fala que tem reparo, o pessoal, nossa, mas tem reparo, tem jeito de se reparar, de ser reparado. Então é uma área que está praticamente no começo, né? E profissionais são poucos, né, que tem aí no mercado. Tem alguns que estão tentando ver vídeo no YouTube, aí saem os trabalhos aí que a gente vê e fala, pelo amor de Deus, e acaba voltando pra gente, né? Então é um negócio que está praticamente começando. A seguradora está vendo para ser recuperado o quadro, porque é um bem caro, né? O quadro, às vezes o quadro quebra e a seguradora tem que pagar a bicicleta inteira, porque a marca não vende só o quadro. Então é um ponto também se pensado, né? Se tem reparo, eles vão mandar reparar com certeza para não pagar uma bicicleta inteira. Igual o carro você bateu, ele não vai te dar outro carro, vai pagar o reparo. E é a mesma coisa que está acontecendo agora, está começando a seguradora a procurar o reparo do quadro para ser reparado também. É isso que o Júnior falou do número de pessoas, né? Por incrível que pareça, a maioria das pessoas que tem bicicleta de carbono não sabem que ela pode ser consertada, né? Primeiro que tem um pensamento errado, né? De que talvez carbono não quebre, de que seja muito resistente, né? Ele é resistente para o que ele foi proposto, mas se ele bater, ele vai quebrar, né? Depois o Júnior vai explicar isso para vocês aí na próxima aula. Então, existe esse pensamento de que não vai quebrar, né? E de que se quebrar, como é que vai fazer para consertar? E que não fique bom também, né? O pessoal pensa que não fica bom. Ah, quebrou, vou arrumar. Será que vai ficar bom? E fica bom. Exatamente. Fica 100%. Então, quer dizer, tem um número enorme de pessoas ainda que nem imagina que isso é possível fazer e que um dia vai acontecer com elas e que elas vão procurar algum profissional para fazer esse reparo, né? Então, é enorme aí o mercado, né? O número de pessoas que vão precisar desse serviço, né? Eu até costumo dizer que um dia essa profissão vai ser igual mecânico de bike, né? Hoje, às vezes, na sua cidade, aí não sei de onde você tá, talvez não tenha ninguém que faça reparo, né? Em bike de carbono, mas você conhece aí vários mecânicos, né? Mecânica tem bastante. Exatamente. Então, talvez no futuro, né, essa profissão seja assim também, né? Ela vai crescer bastante ainda, né? Porque é algo muito novo, muito recente. Outra coisa que eu acabei esquecendo de falar para vocês aí nessa questão, né, que a gente falou do seguro, falou da garantia das marcas, que nem sempre a garantia a marca paga, né? Porém, as marcas, elas entendem, né, que existe a possibilidade de reparo. De ser reparado, né? E fica bom. De ser reparado, fica bom, né? Eles têm os engenheiros deles que têm conhecimento técnico disso e eles sabem que um quadro, quando é reparado, ele adquire as propriedades novamente, né? E pode ser usado normalmente. Então, quando a garantia das marcas, elas não pagam um quadro, o que elas estão fazendo hoje? Pagando o reparo, né? Então, a gente atende algumas marcas aqui, tá? Como a Groove, a Look, né? Agora a gente está começando uma parceria com a Soul também. Então, assim, elas entendem que o reparo é possível, entendem que fica bom. Então, elas, de repente, não pagam um quadro novo para o cliente, mas paga o reparo se o cliente aceitar. Então, para vocês verem, né, como existe, tudo muda, né, gente? As coisas vão evoluindo, a coisa vai avançando, né? E todo o mercado também vai mudando, né? Então, para vocês terem ideia de como tá esse mercado hoje, né? Então, a gente atende essas garantias também,
né? E uma coisa que também acabei não falando, que é a questão dos cursos, né? Que nós tivemos algumas marcas aqui que vieram fazer, né? A Soul veio fazer esse curso com a gente, né? É claro que eles não vão emendar quadros lá, como vocês veem a gente fazer aqui, né? Coisa pequena, né? Coisa um detalhe ou outro. Mas para levar esse conhecimento para dentro da empresa deles, né? A Audax veio fazer curso com a gente também, né? Então, assim, para vocês verem que as empresas, as marcas também entendem que o reparo é possível, né, gente? Mas a gente quer alertar que tudo isso que a gente está falando para vocês, né, desse crescimento do mercado, do crescimento da área, do crescimento e da necessidade, né, e que as marcas vieram até a gente e que a gente faz as garantias também de algumas marcas. É claro que tudo isso eles avaliam, né, e eles buscam um reparo de qualidade, porque eles não querem problema. Né? Então, por isso que eles nos procuraram, porque eles viram, né, na Carbono Pro essa qualidade. Né? Ao longo da semana a gente também vai falar um pouco disso para vocês, né, da qualidade, que é desde a segurança com que é feito o reparo, né, os materiais, né, até o acabamento final, né, que a gente tem que entregar um trabalho onde a pessoa olha e nem imagina que ali foi feito o reparo, né? Diferente de algumas coisas que a gente vê, né? Putz, né, fez o reparo aí, mas olha, ficou super grosseiro, não tem acabamento, né? Você olha, percebe que foi feito, né? Já por foto, às vezes o pessoal manda foto que quebrou e pela foto você já vê, aí já teve reparo, porque você já vê que a cor já não ficou certa, tem risco de lixo, então ali já foi feito um reparo, né? Então aqui na Carbono Pro a gente faz e deixa o mais original possível, né? Tem que chegar o quadro para o cliente que ele olha ali e não nota, né? Porque é um povo bem exigente também e a gente aqui eu sou bem detalhista, então o quadro quando sai daqui tem que sair 100%. Exatamente. Então tem uns reparos que a gente recebe aqui que a gente não acredita que foi feito. Né? Que a gente até andei postando, silicone que coloca dentro do quadro. Esses dias mandaram faz uns tempos já, quadro Caloi. O cara comprou um quadro, uma bike Caloi Elite, tinha quebrado o quadro, o top tube ali. Aí pela foto eu vi um amarelo, que nem esse tubo aqui por dentro, essa cor, exatamente isso aqui. Aí eu perguntei, mas tá parecendo um cano aí dentro? Aí o cara falou, pois é, tem um cano aqui dentro, que o cara fez para vender a bicicleta, quebrou, né? Não sei onde que ele mandou, que fizeram esse serviço, colocaram um cano PVC, colaram, pintaram, o acabamento estava até bom por fora, só que quando quebrou apareceu aquele plástico. Aí nem teve o conserto isso daí, porque eu nem quis pegar, porque eu não sei como que o cara enfiou o tamanho que o cara enfiou de cano lá dentro. Tem trabalho que a gente não tem nem como passar o orçamento quando tá assim. A gente fala pro cliente mandar, pra gente analisar o que foi feito ali, para depois passar o orçamento correto para ele. E o que a gente gosta de frisar também é que às vezes tem aquela mentalidade de que vai fazer o reparo, vai fazer mais ou menos vai fazer pro cara vender, entendeu? Isso, e não é isso que funciona, né? Não é isso que a Carbono Pro prega, né? A gente quer fazer um reparo que a pessoa ela vai pegar aquela bike de novo, aquele quadro, vai montar e vai andar ainda por muito tempo, sem dar problema. Na verdade, não é para dar problema de novo, não entendeu? Pode. Porque um reparo bem feito, como eu falei já aqui na aula, ele devolve as propriedades do quadro, né? Você consegue dar flexibilidade, você consegue a rigidez necessária, né? Então, todas essas propriedades, né, sendo feito de maneira correta, a união, né, do carbono já do quadro com o carbono novo ali que você vai fazer, não é para voltar a quebrar, né? Então, a gente entrega um trabalho dando garantia para o cliente que ele não vai ter problemas de novo. Né? E aí o que a gente vê muito é essa carência de falta de conhecimento, de falta de técnica, que é que as pessoas acabam entregando trabalhos de má qualidade, né? O que a gente vê, na verdade, o pessoal quer reforçar muito o quadro para não quebrar.
E ao contrário, né? Ele reforçando muito certos pontos que eu vejo, o pessoal vê a gente fazendo guia aqui, vai pôr no guia em qualquer lugar, e não é assim. Já vi pessoal cortando o quadro que não precisa ser cortado, a gente aproveita o máximo do carbono que tem do quadro original e faz o reparo. Já vi pessoal cortando o quadro para enfiar uma guia dentro de carbono reforçada. O que pode acontecer isso é uma quebra nas pontas, né? Porque o quadro ele não pode vir forte, reforçado e depois ficar fraco. Então naquele ponto ele vira ele não movimenta, né? Vem uma parte rígido, dura, né? E uma parte fina, então ele quebra, que nem na construção do quadro. A parte do movimento central é mais grosso, depois ele vem afinando gradualmente, né? Não pode vir grosso e depois já afinar. Se ele vir grosso e já afinar, ele quebra naquele ponto. Tem quadro que tem erro de projeto desse tipo, né? Que ele acaba quebrando sempre naquele ponto. Vários quadros quebram naquele ponto. Por quê? Ele vem forte, depois ele fica ele vem grosso demais, depois ele afina de uma vez. Então ele dá o ponto ali que ele vai quebrar. Que nem o pessoal tá reforçando muito onde faz o reparo às vezes e acaba quebrando na ponta. No meio onde quebrou, não volta a quebrar, mas quebra nas pontas porque não movimenta. Então tem uma falta de conhecimento aí também na área nesses pontos. É, porque não é só reforçar, né? É tudo na medida tudo na medida correta. Tudo na dose correta, na verdade.